Senhor Jesus, jovens, tudo bem com vocês? Estamos começando agora a Escola Bíblica Dominical, nessa plataforma agora digital, por conta de tudo que tem acontecido no nosso Brasil, no nosso mundo, por conta do coronavírus, e por enquanto nós iremos assistir às nossas aulas por essa plataforma, tá bom? Nós sabemos que nós devemos cuidar. Você que está em casa, que pode ficar em casa, continue se cuidando, lavando as mãos, se precavendo. For na rua, passa o álcool em gel, evita passar a mão no olho, passar a mão na boca. Quem puder, fica em casa, tá bom? E eu passo a palavra para o Marlon. A paz do Senhor, igreja, estamos aqui, igual a Natália explicou, nessa versão digital, que será por enquanto até esse coronavírus está passando e a gente poder estar se encontrando pessoalmente. Eu queria estar deixando para os irmãos aqui um salmos que está no capítulo 126, que está escrito assim, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, eu creio que em nome de Jesus, que isso é uma fase, é um tempo, mas que irá passar. E que lições ficam para nós, a igreja, para nós como liderança, que nós iremos vencer. E seremos como esse pessoal de Israel, que cantaremos com júbilo. Agora, eu queria passar agora para o nosso querido pastor Jones. A nossa lição agora vai ser o que Cristo fez por nós. Uma lição muito interessante, fala sobre Jesus. E eu queria fazer uma pergunta para o pastor, né, pastor Jones? O que seria esse tempo? O que Cristo fez por nós? Amém, a graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, um forte abraço, né? Esperamos que esse momento seja abreviado pela mão forte do nosso Deus, que esse momento de estamos em casa possa servir de lição primeiro, que para nós possamos estar entendendo o princípio do temor a Deus, e segundo, que nosso Deus possa estar trabalhando poderosamente. A lição dessa é a lição número 4, né? Que vai dizer com o tema que o que Cristo fez por nós. Amém? E a lição ela está em cima de 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo 14. E se você depois tiver alguma pergunta, quiser jogar no grupo, a gente está criando, respondendo, né? Você fica à vontade também, em nome de Jesus. Você perguntou sobre o que Cristo fez por nós. Qual que é esse contexto que nós utilizaremos na nossa vida cotidiana? O que Cristo fez por nós? Olha, primeiro que o que Cristo fez por nós foi aquilo que o próprio Pai dele tinha dito, que é em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Cristo fez foi executar essa maravilha de ter descido aos céus como forma de homem, passado por todas as aflições, todos os sofrimentos, doado a sua vida por nós e nos dá o plano de salvação. Então Cristo é o plano de vida eterna para as nossas vidas. E pastor, por que Jesus ele morreu na cruz? Pois é, existe algumas coisas na vida de Jesus que, para nós compreendermos por que Jesus nasceu numa manjedoura, por que Jesus levou a morte de cruz, são duas coisas que são a extremidade do ser humano. Em livro de Levítico vai dizer que a morte de cruz ela era dada ao homem, ao ladrão, ao vagabundo e pessoas dessa natureza de blasfêmia contra Deus. Eles eram crucificados. Então, no julgamento de Cristo, que não haveria uma sentença de qual era a morte que Cristo levaria, porque ele não foi ladrão e não foi vagabundo. Então, eles tinham que dar a ele uma sentença. Como ele foi sentenciado à morte, Jesus estava enquadrado em 2 artigos. O primeiro artigo, Jesus estava enquadrado no artigo da blasfêmia. Na blasfêmia é a característica daquele que se intitula ser Deus. E Jesus foi classificado, julgado na lei dos saduceus, que é aquele que se intitula que vai se ressuscitar, ou seja,
Jesus tomou 40 açoites porque ele se intitulou ser Deus e mais 40 porque ele havia dito da sua possibilidade, da sua ressurreição. A morte de cruz foi nada mais nada menos porque Barrabás, já estava pronto uma cruz para Barrabás, que era ladrão, e ele herdou o lugar de Barrabás, então eles colocaram nele a cruz. Qual era o propósito da cruz para nós? A cruz foi simbolizar que ele levou algo indigno, algo injusto em nosso lugar. Ou seja, aquilo que era injusto a ele, eram as nossas culpas que estavam sobre ele na cruz do Calvário. Amém? E qual que foi o propósito em si da salvação? Olha, o propósito da salvação do nosso Cristo Jesus, ele parte de um projeto. Quando você pega a Bíblia nos começos do Gênesis ali, nós vamos ver que o Jardim do Éden já era um plano de vida eterna e de uma vida de inocência. Que a Bíblia vai dizer em Gênesis que existiam duas árvores, uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse plano, aparentemente, quando nós lemos ele, era que a nação, o homem comesse da árvore da vida e da árvore do conhecimento do mal e desse a ele essa condições de vida eterna. Porque antes da queda, você não vai ver Deus estabelecendo idade ao homem. Depois da queda, que é em Gênesis capítulo 3, vai estabelecer idade ao homem, que o homem não vai viver mais do que os seus 120 anos, e também vai existir um plano B de salvação, que é quando o próprio Deus entrega uma própria profecia ao de Satanás, dizendo que da semente da mulher ia nascer um para esmagar a sua cabeça. Desse momento parte um plano de salvação, de resgatar o que estava perdido. E esse projeto de salvar o que estava perdido, ele começa no Antigo Testamento e sendo amadurecido até chegar nos tempos que nosso Cristo ele manifestado através de Maria. Quando Jesus nasce e começa o seu ministério, ali ele inaugura um plano de salvação, quando ele promete em João 14 que voltaria para levarmos para uma vida eterna. Ou seja, o projeto de Cristo é nos darmos vida eterna. E com isso, a queda do homem no Jardim do Éden e a vinda de Cristo foi para recuperar aquilo que Adão e Eva haviam cometido lá atrás. Por isso que nos dá um plano de salvação de vida eterna. Pastor, continuando nessa mesma linha, eu você explicasse que antigamente houve várias heresias com o nome de Jesus Cristo, como Cristo era, se ele era verdadeiramente Deus. E uma das heresias que surgiram foi o gnosticismo. Explique um pouquinho sobre esse tema, sobre essa heresia que teve antigamente. Olha, o gnosticismo ele é estabelecido muito antes da própria religião. O gnóstico ele vem atrás, bem nos tempos dos hebreus. Era um povo que acreditava em duas teses, em dois deuses, um Deus que era muito mau e um Deus que era muito bom. Eles atribuíam que as coisas ruins eram um tipo de Deus e as coisas boas eram um outro Deus. E é com a evolução do gnosticismo, que vai chegando até nos tempos após Cristo, ele vem tomando base nas coisas que são... na verdade, ele vem desconstruindo o conceito da ressurreição de Cristo, da vinda de Cristo, dos propósitos de Cristo. Isso é uma heresia porque é o seguinte, a Bíblia diz que tudo está no controle da mão de Deus. As coisas boas e as coisas ruins foram todos criados por Deus. O que nos fazem as coisas ficarem boas ou ruins são se o próprio homem, no seu livre-arbítrio de escolha. E nós vimos isso, que as coisas ficaram ruins por causa do pecado da humanidade. Deus não criou nada ruim. Na consequência de Eva ter desobediência, na consequência de Adão e Eva, é que a nação veio a se degradar nesse contexto aí. Então o gnosticismo ele não é coerente à nossa palavra, à nossa crença, justamente porque para nós as consequências das coisas ruins veio propriamente da mão do próprio homem. Eles também tinham uma base também, se posso explicar melhor, que era a matéria. Eles tiravam tudo que era matéria era ruim e o que era espiritual era bom. Então explique um pouquinho sobre isso para nós aqui. Que é a questão da matéria. A matéria realmente é ruim? O que é a matéria, a carne humana?
a moral humana. A matéria nunca é ruim. Ela, na verdade, ela tem uma tendência caída, que assim como quando Adão e Eva pecam, o pecado herda em nós e nós nos tornamos agora tendenciosos aos erros. Ou seja, a nossa carne pulsa para o erro, pulsa para o pecado. Por isso que há uma associação da matéria em que ela pode ser tendenciosa a ruim e o espírito tem que se aperfeiçoar a ela. E é bem verdade que isso é verdade, que o Paulo disse isso em Romanos, que a natureza do velho homem, ela sempre tem vontade de trazer de volta em nós, sempre tem vontade de voltar às nossas práticas, e o que nos fortalece é o Espírito Santo. Então, quando nós falamos que a matéria é ruim e o Espírito somente é bom, nós começamos a desconsiderar o que Deus fez. Mas como que a matéria fica boa? Quando nós temos o Espírito Santo e a palavra de Deus em nós. O propósito de Cristo Jesus, vindo como homem, foi esse, foi provar que com o Espírito Santo é capaz do corpo, da alma ser boa. Que a Bíblia diz que ele sofreu todas as tentações, todas as paixões e nenhuma delas ele cedeu. Ou seja, tem capacidade do ser humano viver uma vida boa tranquilamente. Nós vamos falar também, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre em si a morte de cruz, sobre o sofrimento de Jesus, o que ele passou, por que foi necessário ele sofrer tanto? Olha, a construção da morte de Cristo, qual é o propósito? Vamos lá. O propósito da morte de Cristo, ele surgiu em Êxodo capítulo 12, quando Deus mandou matar um cordeiro e colocar o sangue dele na bacia, e colocar o sangue no umbrais. Ali nasceu um projeto de salvação, naquele mesmo contexto de que o sangue, ele salvaria a nação. Desde o princípio, sempre se usou o sangue do cordeiro para expiar o pecado, para perdoar o pecado. Antigamente, no livro de Êxodo, Moisés, Levítico também, muitos livros vão falar sobre isso. O pecador, ele levava um cordeiro de até 9 meses ou 1 ano dentro do átrio de Deus, e ali o sangue daquele cordeiro era expiado na tampa do propiciatório da Arca da Aliança, na qual o pecado era apaziguado, a ira de Deus sobre o pecador. E como Cristo precisa de fazer algo para entendimento dos judeus, então ele usou a figura de um cordeiro, a figura de uma morte, para eles entenderem o processo de como que era perdoar um pecado. Então a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 9, que como ovelha muda perante os tosqueadores, ele foi levado. Ou seja, ele fez uma figura de um cordeiro crucificado, o seu sangue derramado, para que os judeus entendessem o processo que era do cordeiro ser pego, do cordeiro ser cortado, o seu sangue expiado e o pecado era perdoado. Então ele se fez cordeiro como uma analogia de entendimento para que eles compreendessem que esse era o propósito da remissão do nosso Jesus. Só que tem uma coisa interessante. O cordeiro, ele naquele tempo, ele era cortado, então o sangue dele derramado na tampa do propiciatório. Mas aí o cordeiro acabava o sangue, tinha que esperar o sangue todo expiar para depois ele ser assado. Cristo Jesus não. Ele derramou o seu sangue e até hoje o sangue de Jesus ainda gota em alguns lugares. Como que ele gota? Quando alguém se arrepende, alguém está aceitando o sangue do Cordeiro de Deus. Ou seja, Jesus ainda continua exalando o seu sangue em todas as nações e esse foi o projeto dele. Ele se fez um cordeiro para que o Israel entendesse que o cordeiro tirava pecado naquele tempo. Amém. Agora a gente está indo para um pouco de escatologia, meu pastor. Agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse. Versículo 1 ao 5. 1 ao 5. Qual é a pergunta sobre ele? Vai ser sobre o livro. O livro. Vamos lá. Pastor, aqui ele fala sobre o livro. Qual livro era esse? Que livro que João estava falando na sua visão escatológica aqui? Olha, nós temos que entender que a visão de João na ilha de Patmos, quando ele estava exilado, ela vai trazer coisas figurativas e literárias.
As cartas de todos os apóstolos aprisionados, para ela sair de dentro da prisão, ela passava pelo carcereiro e ele lia ela antes para saber se ela tinha algum cunho religioso. Se ela tratasse alguma coisa acerca de ressurreição, principalmente, ela era rasgada e o preso ainda era condenado. Então, para a carta passar da prisão, ela tinha que ter alegorias, símbolos e figuras para que caísse na igreja, a igreja tivesse a revelação do Espírito Santo para tratar um entendimento. Então, o livro de Apocalipse, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é cheio de significados, ele é cheio de códigos para passar no carcereiro ali, para chegar nas igrejas. Mas o livro que é esse, é o livro da vida. É o livro onde está contido todos os pecados, todo o juízo, toda a condenação dos homens da terra. E esse livro ele é mencionado desde os tempos de Moisés, desde os nossos tempos de Apocalipse. Esse livro sempre foi mencionado. E o João está triste porque ele olha para a terra e não vê ninguém digno, aonde o próprio Cristo disse: eu, sobrevivi, sou vivo e eu sou digno de desatar os selos e abrir o livro. Então aponta-se que esse livro seja o livro da vida, aonde vai estar escrito o nome dos salvadores, o nome do povo salvo, as obras dos que estão salvos dentro dele. Amém, pastor. Agora, tem mais pergunta, Natália? Não. Pra fazer? Então, eu queria, pastor, que você estivesse encerrando aqui agora. O que essa cruz de Cristo, que ela serve para nós nos dias de hoje, o que nós podemos fazer hoje para não estar falando de modo metafórico, né? Crucificando Jesus de novo. A cruz para nós significa carregar a dor do outro como se fosse a nós. Cristo pegou uma condenação de que não era dele, Cristo pegou uma sentença que não era dele, Cristo pegou uma pena que não era dele e colocou sobre os seus lombos e levou até o Gólgota. A cruz para nós é símbolo de carregar as aflições uns dos outros, carregar os fardos uns dos outros. Toda vez que nós, cristãos, olhamos para uma cruz, nós lembramos de alguém que carregou a culpa que não era dele. O papel da igreja é carregar a culpa que não é nossa, trazer um problema que não é nosso aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a identificação nossa. Amém. Eu queria estar falando para o pessoal que está nos assistindo, que para tiver alguma pergunta, não deixe de colocar, se tiver alguma dúvida, algum comentário, se tiver alguma coisa para a gente estar melhorando aqui, para a gente estar podendo, nessa aula aqui, a escola bíblica está chegando no máximo de pessoas. Então, você que está nos assistindo agora, compartilhe esse vídeo para as pessoas, avise que a gente está fazendo na escola bíblica, está sendo online, né, gente? Amém? Então, Amém. que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. E esperamos que em breve nós estaremos juntos de novo, estamos com saudade de vocês. E Muito. tudo que vocês precisarem, nós estamos aqui. Fiquem com Deus e tchau. Tchau. Dá tchau, pastor. Amém. Glória a Deus.